valorização pelo resultado que aí está. Esse é o resultado histórico que a gente está. Quando é histórico, ele depende de conjunturas. Então pode ser que às vezes o Estado vem muito bem e uma pedra no meio do caminho ou uma chuva grande no meio do caminho faz com que o Rio Grande do Sul se olhe e diz, nossa, como nós retroagimos, né? Como nós voltamos. Então, o SUAS é muito estável. É um sistema que, como ele não tem o orçamento vinculado constitucionalmente, como ele ainda culturalmente ainda é muito associado ao voluntarismo, a gente não tem a cultura do indicador. Então, o indicador para nós é um exercício que a vigilância, junto com o cadastro, pode produzir uma contracultura do Estado. A tendência tradicional é do cadastro único passando a base para o instituto ou para o órgão de planejamento do Estado e a gestão do SUAS e do cadastro ficam como consumidores de uma informação que é produzida pelo próprio SUAS. Então, o nosso esforço aqui é dizer, Estado, olhe como é que nós estamos nesses indicadores. E vocês vão fazer um plano de apoio, e fizeram, e vão daqui a pouco olhar dentro do plano de apoio de vocês para os municípios que vocês têm, que ações vão poder contribuir para produzir um resultado melhor. Sabe aquela coisa da gente definir as ações mais estratégicas? Então, se eu sei o indicador de CPF, hoje o indicador de CPF ele é fundamental na proteção social, porque a única porta de entrada para o cadastro único é o CPF. E se a única porta é o CPF, ele tem que ter um indicador para nós muito forte do nosso trabalho junto ao município. Então, o resultado da soma do Estado é a soma do trabalho dos municípios. Isso vai implicar ações. Então, olhando para essa foto da matriz, não desanimem com essa foto é só um ponto de partida para a gente ter alguma régua. Se a gente der um passo, no final do ano, quando a gente for avaliar como é que foi o nosso desempenho no ano, a gente diz que, puxa, a gente melhorou nisso e nisso. Aí, não vai ser o governo federal que vai dizer que melhorou. Cada estado vai olhar para si, para as ações que fez e vai dizer o que foi possível melhorar. Tem ação que a gente pensa no planejamento que não contribui para absolutamente nada. Depois, quando a gente vai rever o plano, nossa, eu estou gastando energia numa ação que não está produzindo efeito nenhum. O indicador é para isso, é para a gente saber se a ação que vocês estão pensando para os municípios vai produzir um efeito positivo nesse indicador. Então, se vocês podem se manifestar, aí eu acho que isso aqui não bate, isso tudo pode ser discutido ao longo do caminho, tá? Mas ela precisa ser minimamente validada. Não olhe para a nota, olhe para o indicador. É válido a gente adotar esses indicadores para a gente ter elemento para chegar no município. A vigilância tem a cultura de descer para os territórios de classe. O cadastro único não tem. O estado que desce é inovador. O estado que vai lá no município e verifica as condições do cadastro é inovador. Porque a maioria não vai. Ótimo. Ótimo. Indo em todos os municípios e conversando com todas as gestoras. Ótimo. É isso que a gente tem que dizer. Então, vamos lá, vai descer para o município a proteção básica. Às vezes a proteção básica desce sozinho. E aí as equipes podem se integrar. Vai para o município, a equipe do estado se junta, aquela equipe cobre aquela região e leva o pessoal para ali. Mas eu é o que se considera, nunca da casa, é o que não se considera essencialmente trabalhado
nesse momento, que se constitui um grande desafio. Né? Então, eu penso que quem já superou, ótimo, mas quem não superou, a gente tem que considerar isso sim, não tirar não. Agora, o que nós podemos fazer é acrescentar outros que nós constatamos no nosso estado como desafio. Isso daqui Mas cada um, lembrando, vocês vão ter que adotar indicadores que a gente possa fazer a leitura daqui de cima, porque ela tem que estar ou no censo, né, que são as nossas fontes. Porque senão, ou no RNA, ou por exemplo, tem município que tem dúvida se o atendimento que ele faz lá no CRAS de cadastro único deve estar no RNA. Exatamente. Cria um sistema paralelo, não é para criar um sistema paralelo de controle de atendimento do cadastro. Ele é atendimento à população. Se eu atendi no cadastro, ele deve estar com atendimento individualizado. Então, assim, aqui é uma tentativa da gente dar essa homogeneidade num sistema que ainda está muito desgarrado. Então, assim, mesmo que o Estado tenha autonomia para produzir algum indicador, mas esses são básicos. Esses são os indicadores que nós consideramos nacionais para poder a gente fazer nosso apoio técnico. Esse mesmo movimento, gente, a gente fez com o GDF. Foi maravilhoso. Porque do mesmo jeito quando você descer para o município, você não vai ter município igual. Tu vai ter uma divergência de município. Então a vigilância que territorializa pode ajudar muito a gente a agrupar os municípios. Quais são os municípios que o Bolsa Família está tratando como MUPs? Então a gente não precisa tratar como MUPs, mas a gente precisa entender o grau de desenvolvimento, de gestão do cadastro nos diferentes municípios. Tem município de pequeno porte 1 que é top das galáxias. E tem município de porte 1 que tem muita dificuldade. Então vamos tentar ver como que a gente pode ir melhorando para que todos no estado tenham um desempenho mediano, pelo menos. Então não adianta ter um super top lá na frente e os outros lá atrás com uma pessoa trabalhando. Essa é uma discussão, gente. É viável fazer o que nós estamos propondo fazer com uma pessoa que é entrevistador, coordenador do cadastro, coordenador de bolsa e técnico de referência de vigilância. Tirei dele hoje. Bateria. E Que bateria? Ah, porque ela que tá a no pessoa inchado. é secretário do município. Como que isso acontece? Ou é vice-prefeita. Foi excesso de uso, calor. Então, o que nós estamos dizendo é... Podia até ter estourado. Nós não podemos fingir que as coisas... Agora só na tomada podem ir agora. E botar a cabeça no buraco. Tá, assim faz Nós tempo. temos que levantar a cabeça e olhar para os problemas como um desafio. Eu já Não é para chorar, nem para se levantar, porque tem coisa que não depende da gente, Chega. quando depende de circunstância, de financiamento. Aqui até Mas filmei pra aqui mostrar é pro meu uma irmão fonte, como é que tava, quando eu tá? abri. Então, assim, eu acredito que Chile Eu deixou retirei. para a gente, ao longo do tempo, Aqui. vendo esses números e esses indicadores, e substituindo aqueles que a gente for superando, bacana, superando, você tá vamos limpo, eu só tirando peguei. outro. Não adianta todo mundo com o indicador lá em cima. Sentada É pra a ficar aqui. mesma coisa do livro do IGD, como é que o IGD é pago? É 80% de atualização cadastral. O que é que nós aprendemos? Que isso é muito bom, muito legal, mas isso não media muita coisa. Né? Eu preciso ter mais daquilo ali. Então, assim, é um esforço aí, gente, da gente qualificar a gestão, não só a gestão do cadastro, a gestão do SUAS. Por isso que a gente está dentro do plano de assistência social. Não é invenção nossa, está no termo de adesão, que todas as ações de cadastro único devem estar dentro do plano de assistência social. Eu vou ter que botar ele separado. E ele vai aparecer aonde? Aí eu tenho que ir lá para a norma de 2012 e olhar como é que se estrutura um plano de assistência social. E a minha vida inteira eu trabalhei no cadastro e eu nunca tive acesso a esse plano. Não dá mais para fingir que ele não existe, ele existe. E o cadastro tem lugar dentro do plano. O cadastro tem lugar no diagnóstico. Quantos tem para ser atualizado, quantos tem para ser revisado, quantos atendimentos do domicílio agora eu vou precisar fazer por causa dos unipessoais. Eu já
O plano de assistência, gente, é quadriênio, na época do PPA, e todo ano ele é atualizado. Então, todo ano você tem um plano daquela atividade. O cadastro tem que constar dentro desse plano, ele não é um plano separado. Aí ele é aprovado no conselho, tem um relatório de gestão. Todas as vezes que for fazer o relatório de gestão, a vigilância vai também pedir os dados do cadastro único. Porque normalmente quem faz o relatório de gestão é o pessoal da vigilância, que está pegando os dados de todo mundo para consolidar em um documento. É isso, gente, tá? É um esforço, né, que a gente espera consiga chegar lá. Eu não sei, Chico, o que é que você gostaria de É que eu acho que assim, é uma das características de nós, sobretudo profissionais ser humano, essa sensação do inacabado, né? E eu vi aqui que muita gente que é do cadastro não conhecia ou não tem domínio sobre os dados do censo SUS. Então acho que é uma oportunidade para a gente se aproximar mais. E eu vi assim, né? Se vê, todos os meus municípios têm diagnóstico, mas aqui diz que não. Então acho que tem uma tarefa pedagógica de qualificar esse dado. Eu acho que é a palavra de manhã que de manhã trouxe, pelo sentido de que chega lá no município, ele também se reconhece naquele dado. Então, qualificar essa informação é essencial. Esse exercício. E estamos iniciando, né? O Paulo está aqui e ele pode também trazer mais informações sobre a importância, né, desse cadastro público. Eu acho que tem 17 anos, né, Paulo? Não sei se isso é. Eu acho que uma outra informação é que tem um eixo que a gente fala da relação do cadastro de SUS e que a gente fala da importância de ter cadastro único e CRAS. Tudo isso por trás de cada indicador desse tem um conceito. Então, esse direcionamento é um direcionamento que a gente acha que é importante, porque muitas vezes a família, né, tem que ficar se deslocando para vários lugares, quando pode ter uma referência, né, de cadastro do entrevistador lá. E esse detalhamento que Eda trouxe aqui, né, sobre o que considera atendimento, o que não considera, acho que Paulo pode até esclarecer melhor, mas tudo isso tem no manual, né? O RMA tem no manual, a vigilância conhece e traz um pouco toda essa dimensão do processo do trabalho social, né? E essas dimensões que, na dúvida, né, a gente consulta os manuais, então a gente vai ficar à disposição. E o 3 é que eu sei que muitos estados aqui têm plano de apoio técnico, né? Isso também está previsto na nova SUS 2012, sendo que a característica e a importância é que a gente tem um plano de apoio técnico integrado. Assim como Ieda disse, tem que ter um plano do SUS, plano de apoio técnico do cadastro, claro que tem aqueles indicadores, aquilo que vocês consideram que tem que atacar, que é prioridade, mas a ideia é que vá junto, né, em conjunto, porque uma coisa é um conjunto de respostas, outra coisa é uma resposta conjunta. Então imagine um debate desse com a proteção básica e cadastro, né, estando lá de 2 equipes, qualifica ainda mais. Então a expectativa é que também tem um plano de apoio técnico de cadastro separado. É claro que nossa área que manifesta, e a gente pode falar mais só sobre o cadastro, né, mas a gente pediu para a Paulina acompanhar justamente para a gente dar esse comando, porque a perspectiva é integração e o cadastro único, como Ieda disse, está lá, 6º artigo da LOA, ele é um estudo nesse estudo. Eu sei que vocês, quando voltarem, quem tem o setor de cadastro, o setor de vigilância, a tendência é cada um ficar no seu quadrado. O nosso convite é: abram as portas, abram os quadrados, deixe uma porteira sem trava, porque mesmo que tenha singularidades, vocês precisam andar muito próximos. E o cadastro, ele ainda tem outro elemento que nós, conversando ali com a minha mestra de rua, a Gabi, a gente no final do ano vai nos desafiar a fazer um encontro ainda um pouquinho maior. Cadastro, serviços, benefícios e vigilância. Para quê? Para poder todo mundo entendendo que o cadastro também ele precisa dialogar com os serviços. Por quê? Porque o entrevistador é atendimento.
o entrevistador, ele está lá na ponta, junto com os serviços. E às vezes a família chega para o cadastro e não é para colocar o assistente social dentro do cadastro para fazer o serviço que é do pai. Então, assim, muita gente contratou assistente social, ótimo, mas eu estou no processo de discussão com os conselhos de serviço social para entender qual é o lugar do serviço social dentro do cadastro que não seja atendimento à família. Então, assim, vocês vão ter uma conversa depois sobre isso. Acho que amanhã a gente traz um pouco essa conversa. O manual de gestor de cadastro está sendo mudado. Algumas coisas que a gente diz lá atrás não tem mais sentido dizer hoje. E a gente, com muita serenidade, vai avançando. Tá? O que eu quero dizer e deixar aqui para a gente ir no coffee break é que a gente tem muita esperança que aqui esteja um núcleozinho, uma célula, vocês de vigilância de cadastro, que podem ir promovendo uma cultura diferente no local. Isso é o maior desafio que a gente vai poder fazer. E saibam que aqui de cima o nosso esforço é para essas coisas acontecerem melhor. A gente ir para a DataPrev foi uma iniciativa, uma escolha muito sábia, porque agora com a entrada do CPF, a interoperabilidade vai ajudar muito a gente fazer povoamento do cadastro de coisas que a gente não tem segurança. Acabei de ter uma reunião de manhã sobre a identificação de pessoas resgatadas de trabalho análogo a trabalho escravo, que nós temos um marcador no cadastro que não é bom, porque ele é declaratório, não bate com os dados do Ministério Público do Trabalho, e a gente está estudando isso ser povoado. Vai valer a informação oficial do Ministério Público do Trabalho e não a entrevista. Mas ele vai estar no cadastro, porque também a gente está integrando o cadastro com o prontuário SUAS. E aí, quando o prontuário SUAS, alguém olhar aquele cadastro, vai ver se naquela família ele vivenciou aquela situação que vai exigir um acompanhamento diferente. Então, assim, nós estamos criando, agora à tarde foi sobre programa Luz de Todos, que é um programa novo, que vai ser lançado aí, e ele vai beber do cadastro. Como que a gente pode capturar dados de sistema sem precisar criar pressão em cima do caso para ter novas inscrições de cadastro? Para a gente se prevenir, se preparar e se organizar para atender dentro de um plano de ação. Então, assim, eu estou compartilhando com vocês o ganho que nós tivemos quando a gente está fazendo esse movimento, um cadastro ser muito mais do que o que foi historicamente, que era o cadastro de bolsa. Hoje o cadastro serve para 42 programas federais e nós precisamos ter domínio sobre isso, porque tem também os programas estaduais e os programas municipais. Então, assim, tudo isso, eu sei que onde tem setor diferente, tem problema de senha, de acesso, a gente vai tratar de tudo isso amanhã. Nosso encontro, a gente tem que sair, tirar todas as travas que impedem essa aproximação. Tá? Então, ninguém vai dizer assim, a gente não trabalha junto porque eu não tenho a senha. Isso não pode ser obstáculo para o trabalhar junto. O trabalhar junto é mais do que senha. O trabalhar junto é ter um conceito, né, de unidade, e acho que vocês, eu e ele, estão com muita esperança, acredito que Chile também, que essa célulazinha que a gente está é o nosso primeiro encontro integrado, é o nosso primeiro apoio integrado com a vigilância. A gente já tinha muita prática de integrada com o Bolsa, e a gente vai incorporar, e se Deus quiser, no final do ano, de serviço, para poder também vocês terem isso muito claro e valorizar o nosso trabalhador lá da ponta, que é o entrevistador social, que ainda está fora do SUAS. Mas nós haveremos também ganhar essa batalha. E aí, Rose, Roraima, vigilância, já pegando esse gancho dos nossos cadastradores,
que eu também senti falta aqui, acho que não invalida, né? Eu acho que, no geral, está excelentemente construído, né? Mas tem umas coisas que nos são caras do próprio sistema, no caso, os próprios cadastradores. Eu senti falta nessa composição do eixo de recursos humanos, né? Eu acho que muitos municípios, né, eles se limitam, né, e poderiam potencializar os cadastradores, não é? Sim. Até por conta do que a gente acabou de falar, né? Muitos técnicos acabam assumindo, né, o próprio cadastramento das famílias. Nós até temos essa preocupação. A gente tentou na CID aprovar a equipe de referência técnica. Não avançamos ainda nesse ponto, houve um recuo, mas nas nossas orientações a gente já tem algumas referências que vão contribuir para ampliar a equipe. A questão do número de famílias por emprestador, que a gente quer fechar, tentar ir em acordo. Nesse ponto não dá, mas no primeiro remoto a gente apresenta como que a gente está pensando nesse modelito, né, de número de entrevistadores por família, número de famílias por entrevistadores, e ao mesmo tempo a formação do entrevistador, que também está aqui um projeto piloto, para a gente fazer uma oferta de curso técnico de entrevistador social, para valorizá-lo na CBO. Hoje tem diferentes arranjos, tem gente que bota agente social, agente não sei de quê. Não vê a nomenclatura que eles lutaram para isso, que é o educador social, como é o entrevistador social. Então está na CBO, mas não tem o reconhecimento dentro das nossas contratações. Então, ou seja, esse indicador, ele está tímido, mas ele é uma das prioridades para esse ano, tá? Para a gente investir nele. E aí, falando de pessoas, também senti falta, mais porque a gente conhece a nossa realidade, né, em relação à posição do usuário lá no controle social. Mais porque a gente conhece a nossa realidade, a ausência dos usuários. Então, acho que colocando um indicador no controle social, né, que possa reforçar essa necessidade de aparecer ali, olha, o usuário conta, não é? O usuário conta, eu acho que vale a pena nessa construção inicial. A outra questão, assim, que é uma dúvida, é em relação ao eixo 5, que aqui não apareceu, né, nem para Roraima, nem para aqui dos estados, em relação às unidades socioassistenciais, tá? Só apareceu o indicador, aliás, um número, né? E está em branco, assim, o indicador em si. Mas eu penso que, por algumas leituras que eu já fiz aqui na mesa, só está contando CRAS e CREAS, e a gente queria também colocar ali as unidades socioassistenciais, as unidades de acolhimento, né? Que aí acaba também. Teria que ver. A gente está anotando, gente, todas essas propostas, a gente está registrando, a gente avalia depois a fonte onde a gente pode capturar o dado e a gente incorpora sem problema, tá? E aí, em relação, só para fechar, tá? Em relação aos indígenas, né? Não é que a gente tenha que ir em busca desse 100%, porque em relação a nossa experiência agora recente, né, com os Yanomamis, na consulta prévia informada, né? Algumas comunidades estão, né, dizendo, calma aí, eu estou entendendo o que estou me apropriando, eu já tenho experiências negativas ali na outra comunidade, então calma aí. Assim, de dizer assim, eu tenho que alcançar os 100% a partir do momento em que aquela comunidade aceita. Então, né, e aí a gente consegue pontuar, mas fazer uma diferenciação, eu acredito, né, nesse indicador. Obrigada. Perfeito, Rosa. Só também complementando essa dimensão de recursos humanos que a gente não incluiu ainda todos os cadastradores, porque a gente tem um desafio. Uma que estava em mudança, né, dos cadastros, e que o CADSUAS, a partir do Censo SUAS, é um dado ainda muito frágil. Então, a gente identificar que nem todos os entrevistadores estão no CADSUAS. Aí, o máximo que a gente conseguiu ali foi tentar ver o coordenador do cadastro do nível superior, que a gente entende que é importante até para ter essa leitura. Inclusive, é uma meta, né, do quarto ano, que é o cadastramento dos entrevistadores no CADSUAS. Sobre os Todas as usuários. equipes, usuários do cadastro. Aí, sobre os usuários, a gente tem esse dado no Censo SUAS,
pessoas e a gente vai verificar e incorporar, então, de fato, é uma contribuição importante para pensar a linha de controle social também. E lembrando, gente, que assim, não complementou, não atingiu o indicador, você tem como justificar no monitoramento. Não é que a ferro e fogo vai pegar os indígenas e eu penso que vocês têm que eu preciso dar 100% para o Ministério. Não. Você vai justificar. A gente pode sensibilizar, mas não pode obrigar que Porque, gente, sim, é tão importante a gente estar discutindo isso, né? Nós temos que discutir um indicador, o indicador do cadastro único, que a gente nunca trabalhou diretamente. Mas aí eu senti falta de mais indicadores do cadastro único mesmo. A gente tem necessidade de ver com maior frequência as informações diretamente do legal. Então, por exemplo, em relação à qualidade do cadastro, a taxa de atualização cadastral, a gente não viu, acho que é importante a gente colocar a questão de visita domiciliar, principalmente dos pessoais, ou para GPTs, né? A gente precisa ver isso. E em relação ao indígena que está aqui, eu sugiro como a gente vem trabalhando essa questão dos indicadores de indígena que não no cadastro único, poderia pegar a referência um ano, por exemplo, que a gente tem, que o Estado tem, uma unidade de família cadastrada, que são fora das unidades da cidade, para justificar. Pois é, porque a estimativa, né, a estimativa ela é ampla. Deve ter um Estado assim, eu não consigo fazer. Passar de 6 mil. E muito tempo que a gente vem trabalhando isso. Então, de novo, o cadastro único não é para todo mundo. Né? A gente tem um ponto de pessoas que não querem estar no cadastro único. E a estimativa conta com todo mundo. Eu acredito que a gente poderia fazer isso. De repente, pegar de 2022, né, 2023. Uma indicação, fez 10% exatamente. Agora são duas situações diferentes, tá? Indígena e quilombola são duas situações diferentes. Nós estamos falando o seguinte, porque os indígenas vão ter uma caracterização bem diferente das condições, ou de contato, ou de recente contato. Tem as opções de não fazer cadastro. Eles também não se veem que os benefícios existentes são benefícios adequados à família indígena. Ele não concorda com o conceito de família cadastro, diz que não bate com família indígena. Então, assim, para indígena, eu acho até que a gente pode mudar um pouco essa direção e fazer em cima do que a gente já tem, algum upgrade. Mas o de quilombolas, pelo contrário, a gente já tem a pressão dos quilombolas para ampliar as comunidades, para ter identificado todas as comunidades quilombolas. Então, a gente tem só que diferenciar, porque se um não quer, porque não vê adequação, os quilombolas querem, porque como tem o perfil da etnia e negro, a pobreza se concentra nas famílias negras, então é muito importante que a gente pense alguma coisa diferenciada, né? Mas eu acho completamente que vocês estão apontando aí, tá? Em relação ao PROCAD também, né? Eu queria procurar saber se o município tem um projeto executivo. Seria interessante o projeto. A gente tem dados que são interessantes, mas eles não estão aí porque a gente tem dificuldade de aferir. Então, como os projetos, por exemplo, tem projeto executivo, foi aprovado no Conselho, a gente não criou um sistema para capturar esses dados. E são 5 mil municípios, mais de 5 mil. Então, tem alguns que a gente abriu mão deles, porque a gente não tinha como aferir. Tá? Mas, à medida que a gente tiver sistema de capturar, e o PROCAD, ele é um programa que se encerra em 2026. Não é um programa permanente. Diante aqui do Paraná, eu queria dar uma sugestão ali que eu vi que foi uma questão recorrente, que é a cobertura de população indígena, né, que é 80% dos municípios, acima de 50%. Lá nós temos 399 municípios e no censo, 345 municípios têm pelo menos um indígena cadastrado. E aí, para ter cobertura de 80%, conforme o indicador, eu teria que ter pelo menos uns 300 ali com um indígena no censo. Mas eu só tenho 30 municípios que de fato têm terra, reserva ou aldeia identificada com o pessoal da FUNAI. Então talvez seria interessante essa cobertura de 80% dos municípios, de municípios que reconhecidamente tenham áreas, reservas ou aldeias em processo de reconhecimento.
Porque tem muito município que tem 1, 2, 5 indígenas no censo e no cadastro de fato não tem nenhum. Eu fiz lá uma análise dos municípios dos 30 com aldeias identificadas pela FUNAI e pelo 27 estão com cobertura boa. Né? Eu só tenho interesse em que realmente estão críticos e eu tenho que fazer um trabalho em cima. Então eu acho que talvez filtrar esse indicador pelos municípios que a FUNAI identifica essas áreas talvez seja um caminho interessante. Isso. Tentar ver se a cobertura. Isso, ver se pelo menos a cobertura do cadastro é boa dentro dos municípios que possuem território de reserva. Porque tem a questão de transitoriedade, né? Eles vão das cidades para fazer vendas e tudo, e às vezes eles fazem o cadastro lá e saem, eles de fato não ficam mais. Então talvez seja um caminho interessante. Pelo menos para facilitar o indicador. Aldeados, a gente teria que pensar alguns indicadores, por isso que eu disse, não dá para ter um indicador padrão. A gente pode pensar alguns indicadores que traduzam melhor esse esforço do município de... Os números da FUNAI, os dados são muito mais próximos do que chega. Que é do censo. Você não tinha dividido, não tinha. Não, mas pode tirar sua dúvida já. As tomadas estão todas para cá. Boa tarde, eu sou o Yuri, aqui do Distrito Federal. Tem um indicador aqui que acho que tem muito a ver com uma situação que a gente viveu aqui. Eu vi que sobre agendamento, né? O eixo 2, item 2.3. E aí tem a categoria que pontua mais alto, que é 100% das unidades com agendamento entre 0 e 10 dias ou não realiza agendamento. E aí acho que tem uma artimanha que o nosso governo aqui aplicou, que é de não ter agendamento, e isso oculta a demanda. A gente, não é que as pessoas não esperam, é que a gente não registra o quanto que elas esperam. Então eu acho que seria bom que mudasse, né, eu acho que seria bom esse respaldo do Ministério de que assim, é bom monitorar o tempo de espera, porque aqui a gente, vocês estão percebendo que está frio, né, agora em junho aqui em Brasília, e em junho, 2 anos atrás, o governador decidiu que o pessoal ia ter que fazer fila na porta do CRAS. Então, e aí faleceu uma pessoa. Então, assim, eu acho que, imagino que outras metrópoles, regiões de mais densidade sofram com isso, né? De que há uma demanda reprimida para atendimento no CRAS, mas o governo simplesmente não monitora e fica por isso mesmo. Então, assim, eu acho que não precisa de agendamento, pode ficar enganoso, né? Na verdade, não monitora agendamento, tinha que pontuar 0. Não monitora o tempo de espera, tem que pontuar 0, porque né, você não está monitorando, você está, na verdade, jogando as pessoas para debaixo do tapete. É isso. Muito bom. Sobre isso aí, nós estamos tendo uma experiência piloto lá no Pará agora, e a gente está discutindo com a vigilância lá um sistema de agendamento nacional. Eles estão fazendo os experimentos, se der certo, a gente vai poder monitorar melhor todo mundo com agendamento e a gente monitorando no Brasil todo. Então, é uma demanda que veio de vocês, eu acho que na nossa discussão de planejamento, e a gente está conseguindo agora ver essa possibilidade junto com o prontuário. Sim. Há mais alguém? Isso é importante. Boa tarde, Maurício, Pernambuco, Vigilância Socioassistencial. Eu estava analisando aqui, dando uma olhada, eu achei ótimo, achei excepcional a criação desses indicadores, mas o que me chama a atenção são indicadores que possuem poucos escritores. Porque quando você coloca poucos escritores, no caso havia alguns indicadores que só possuem 2, você diversifica pouco o ranqueamento. Né? Então, e sobretudo quando tem a questão de 100%. Vou citar um exemplo. No 3.2, unidades CRAS com equipe exclusiva para cadastro único. Pernambuco, no caso, tem 91. E aí não pontua, porque os descritores são 100% ou não. Então, eu creio que boa parte dos estados não vão pontuar 100%. Então, se pontuou 99, vão ficar zerados. Isso, a tendência da hora da análise é puxar o ranqueamento para baixo. Então, quando a gente for fazer a análise dos indicadores como um todo, a tendência sempre é esse indicador, por exemplo, puxar para baixo.
Então nós sempre vamos ter estados com grupos 5, 4 e baixa, ruim. Então se diversifica pouco o ranqueamento na hora que for fazer a análise periódica a partir do contexto cronológico, né? Então, se eu puder dar uma sugestão, diversificar os descritores, colocar 4, 3, 33%, 25%, 50%, 75%, para justamente diversificar esse ranqueamento nos períodos de análise para ver de fato a evolução, porque senão a gente vê 91, a gente foi para 99, evoluímos, mas o indicador continua baixo ainda, entende? Aí fica mais difícil de visualizar. Aí a minha sugestão seria essa, a diversificação do descritor dentro dos indicadores, se possível. Claro, quando for só sim ou não, né, às vezes não tem como, mas ainda assim, tentar diversificar o máximo possível para poder diversificar esse ranqueamento na hora da análise. Mais alguém aí? No nosso grupo aqui nós discutimos alguns pontos, né, principalmente desse ponto 1, e pensamos o seguinte, que isso aqui é um instrumental que está sendo construído em conjunto, é uma coisa nova, e às vezes tem parâmetro aqui que é bastante alto, que para a realidade dos municípios acaba sendo extremamente desafiador, principalmente pensando que é algo novo. E aí, às vezes, colocar o ideal de cara, assim, 100%, a gente vai ficar cada vez mais distante. Aí, talvez, fazer como vocês fizeram com o IGD. Em determinada data, tal taxa e gradativamente até o que vocês querem. Como a gente olhou aqui, deixa eu pegar só um exemplo, mas aí poderia fazer com outros também. 1.1, a questão da estrutura administrativa do CAD único, né, ali do município. Acima de 90%. É uma taxa bem alta, assim, a gente considera para os municípios. Eu lá em Minas, então, 853 atingir mais de 90%, aí às vezes começar com 70% e depois de X tempo, aí já coloca como tem lá na normativa do IGD, né? Que, como agora, janeiro de 2025, aí aumentou um pouquinho e não lembro qual é a outra data que vai aumentar mais o parâmetro, né, lá das taxas. Fazer uma coisa gradativa. Aí era isso. Ok, obrigada. Na verdade é isso. É uma novidade para nós também, né, Gabi? Nós estamos inovando. E aí, é claro que a gente pega os aprendizados que a gente tem de outras coisas, traz para cá, e aqui, com a experiência que vocês têm, esses os olhares, a gente vai melhorando. Vai ser o ideal, assim, vai estar pronto? Não. Tá? Mas se a gente conseguir consensuar o suficiente, a gente pode caminhar para no futuro a gente criar um indicador de qualidade da gestão do cadastro. E aí sim a gente criar os rankings de quem está, que é o nome porque o IGD cadastro. É separar o percentual para premiar pelo desempenho do cadastro. Mais dois aqui, aí a gente. A gente sai, gente, às mais uma ou mais 16 horas do café, tá bom? Você quer falar 16 e 10, assim. Então são mais dois aqui, mais alguém, só para a gente ter um controle aqui. Pronto. Mais três, então esses dois, depois ele. Vamos passando. Vai passando Acho que o meu é mais rápido, e eu acredito que todo mundo observou isso, que esses dados que está aqui, mas está vendo, são 2023. E a gente está vendo aqui nessa coluna período, pode ser que vinha ainda esses dados ainda do período do desmonte ainda. E aí esse reflexo está aqui ainda. Com certeza. Então a gente está olhando ali, o Maurício olhou, o José também. Acho que a maioria está olhando aqui que não faz sentido. A gente vai quebrar o juízo olhando aqui, deu zero, como, né? Mas a gente passou por um período horroroso. Então pode ser que aí, vamos em agosto, como foi dito aqui, talvez aí venha a melhora. Talvez não tanto, mas venha a melhora. Porque isso aqui já é um trabalho que a gente tem feito depois do desmonte, ou vivendo no desmonte. Lastimável, mas a gente melhorou muita coisa. A gente tem muito trabalho e talvez vamos ver novos reflexos a posterior.
vocês perceberem, do lado tem a fonte da informação e o quanto, se ela é mensal, se ela é anual. Então vai ter informação, gente, que é anual mesmo, que Censo SUAS, que é a estrutura, vai ter uma super atualização. Agora os dados do cadastro são mensais. A última pessoa que tem. Thales, do Rio Grande do Sul. Não, eu só queria pontuar, concordo com o que os colegas falaram a respeito da desagregação, de maneira um pouco mais desagregada desses descritores. Também me pareceu um pouco alto, né, ter taxas até 90%, 5%, poderia gerar uma interpretação um pouco mais imprecisa. Mas a minha questão é em relação a, eu acho que até a colega de colega falou, a relação com a unidade da rede socioassistencial. Eu senti um pouco de falta disso. Quando a gente olha as informações do RMA, do CAS, CRESA, do BOP, das unidades de acolhimento, a gente identifica que há perguntas e há informações, perguntas relativas ao cadastro único nesses questionários. Então isso permite que a gente olhe um pouco os tipos de encaminhamentos que são feitos, o perfil das famílias que são atendidas. Eu acho que esmiuçar um pouco mais o que a relação do cadastro único com a rede em termos de indicador e descritor seria mais interessante. Só o sim e não me pareceu um pouco vago, né? A gente não tem essa informação, já visto que os próprios registros hoje têm essa informação mais esmiuçada e permite que a gente identifique que o público que está no cadastro único é atendido, ou o público do cadastro único que é atendido nas unidades de serviço. Aqui é em cima de como o censo trabalhava lá, assim não. O que quer dizer que a gente precisa também melhorar a forma de perguntar no censo. Sim. Se lá não tivesse ou não. Tô gravando. Gente, eu queria parabenizar vocês por esse trabalho, realmente incrível. Vai ser de suma importância pra gente, né? A gente já está discutindo aqui como é que a gente vai fazer quando a gente chegar lá, enfim. Mas a minha pergunta, porque é uma pergunta, vou perguntar para o Google, que vocês são, meu filho diz, mamãe, pergunta para o Google, que o Google sabe tudo. Então eu vou perguntar para vocês do Google da assistência e aproveitar aqui a presença do Paulo, sobre de manhã, né? Eu quis fazer uma pergunta e não foi, o tempo não deu, né, para fazer a pergunta. Foi dito aqui, né, sobre a questão do conceito, Paulo, de vigilância, né, que é analisar, né, a capacidade protetiva das famílias no território. E essa semana eu fui questionada por uma colega de trabalho sobre a questão das potencialidades. Se a vigilância, de fato, não pode também analisar a potencialidade daquele território, daquelas famílias naquele território. Se é só para analisar a vulnerabilidade, ou se a gente pode também analisar as potencialidades. Eu lembro quando eu era referência do Acessuas Trabalho, era falado muito sobre isso, né? Porque o público da assistência, normalmente, ele é um público que vai para os equipamentos vulnerável, né? Mas eles também têm potencialidades, eles têm habilidades, e a gente precisa descobrir isso, ou fazer com que eles descubram isso, né? E a vigilância, ela não pode também analisar as potencialidades daquelas famílias naquele território? Já está falando, mas assim, eu vou falar um pouquinho assim, o conceito de vulnerabilidade ele é bem complexo, tem muita literatura acadêmica sobre o que é vulnerabilidade, o que é risco, etc. E se a gente for na PNS, o documento da PNS ele não conceitua, ele lista vulnerabilidade. Mas assim, os modelos que são mais adotados na assistência social, eles trabalham com a ideia de que a vulnerabilidade ela não é vulnerabilidade para si, em si, ela não é sempre vulnerabilidade, ela está associada a diversos tipos de riscos. E ela está associada a uma ideia também de vários autores que para combater a vulnerabilidade eu tenho também, entre aspas, ativos ou ferramentas individuais ou sociais para combater a vulnerabilidade. Por exemplo,
Eu falei que mulheres são mais vítimas de violência sexual, mas também a gente pode, nos serviços, certamente, na ponta, eles fazem grupos e atividades que não são só objetivas, mas também intervenções na psique subjetivas para empoderar, ou seja, trabalhar com as potencialidades que você mencionou. A vigilância pode e deve trabalhar. A gente tem dificuldade de encontrar indicadores, mas o trabalho da vigilância de vocês é esse. Assim, a gente tem indicadores que são estabelecidos e outros que a gente constrói, que a gente estabelece, que a gente tem próximo, né? Mas a ideia é assim, a vigilância pode e deve mapear a potencialidade do território, de coletividade, para poder informar as proteções para que elas possam fazer aquele trabalho. Então, é um trabalho da vigilância e, se aproveitando, assim, sempre quem tiver experiência nesse sentido vai ser muito bem-vindo, porque tem muito pouca coisa escrita sobre isso, mas com certeza. Perfeito. Está complementando também, Paulo, a gente é a única política que trabalha com convívio e vínculo, né? E vínculo é proteção. Então, trabalhar e registrar, né, essas potencialidades do território é essencial para a gente mapear, né, os resultados dos SUAS, e que nem sempre, acho que a professora Dicicóga sempre dizia, né, o território é a ação. Então, muitas vezes as respostas também vêm do território, né, não é a gente que... E aí, gente, também rapidinho, tem uma colega que levantou a mão, mas só para responder a Severina, porque assim, achei interessante o que ele trouxe, o Marco, o informe que a gente vai estar atualizando para maio, tá? No Drive, a gente não conseguiu até, e também fazendo alguns ajustes que a gente identificou aqui, que vocês trouxeram para a gente, mas dizer que de fato teve mudança, né? A gente viu aqui, quando o Lucas trouxe os dados, a gente, pelo menos 6 municípios já conseguiu avançar e sair da escala de insuficiente para uma escala superior. Né? Então isso mostra que em 4 meses, que passa muito rápido, né? A gente já teve um passo, né? Eu sou pernambucana e tem uma música que é cada vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Né? Então, assim, a gente já deu um passo, eu acho que é esse o movimento. Né? O indicador é a gente construindo e verificando a partir daí. E aí, de fato, a gente não chegou a usar, né, o dado da RNA, as principais fontes censuras, cadastro e fundo, mas a gente pode dar uma olhada e talvez até, né, Paulo, esperar o prontuário, enfim. Mas a gente está anotando tudo aqui para a gente acolher e ver o que é que a gente consegue também transformar. A maioria, com certeza, a gente vai conseguir, outros a gente vai revisar, dar um feedback também. Ainda pensando no potencializar também, acho que quando a gente dá uma olhada no nosso território e a gente começa a dialogar de verdade com a rede, a gente percebe tanta coisa. Acho que enquanto profissionais, a gente, trabalhadores, pessoas, a gente ainda tem medo ou receio de mergulhar em outras gramáticas. Eu tenho provocado muito isso, né, nas nossas metodologias, que os territórios às vezes uma batalha de rima diz muita coisa pra gente. E a gente pode estar utilizando essas outras ferramentas da própria arte para estar falando sobre os SUAS e dá muito certo. Eu também venho de lugar de comunidade, de suburbana, e eu sei que as artes têm esse potencial. Então a gente tem medo, às vezes, de incorporar essas outras gramáticas nos SUAS também. Então por que não lidar com a educação dessa forma e trabalhar essa outra temática também, para trazer até comunicações, que a gente dá essas novas temáticas para os jovens principalmente, mas aí cabe todos os públicos, e trazer o que eles têm de potencialidade dentro do território. A gente começa a dialogar e construir coisas enormes. Eu tenho provocado lá, sempre no nosso seminário, a gente pedir para os municípios trazer os seus relatos de experiência. Porque isso vai trazendo para a gente um outro panorama do que é que está acontecendo nos municípios, e tem muita coisa potente acontecendo e que a gente não fica sabendo, para poder também estar reproduzindo em outros lugares, de acordo com o seu perfil e sua questão territorial. Só para contribuir, se a gente não tivesse deixado o prontuário se perder nesse meio do caminho, a gente teria evoluído muito mais, né? E em 2014, quando houve aquela... Obrigada. Quando a gente foi capacitado para o prontuário, em 2014, que a gente levou o prontuário para os municípios e estados, e que a gente começou a implantar, né, o prontuário dentro dos equipamentos, a gente conseguia ter uma visão, né, da evolução da família e tudo.
E se perdeu isso no meio do caminho porque o pai ele não consegue sair simplesmente daquela ficha, né? Que os CRAs acabam tendo que utilizar e esse contexto todo, né? Então, assim, o fortalecimento desse vínculo, família, com os próprios equipamentos, com esse rompimento de vínculos que a gente vem batendo sempre na mesma tecla, mas essa construção mesmo, da execução dos SUAS dentro na ponta, esse fortalecimento é muito importante. É muita informação. Na verdade, eu acho que é isso. Como a gente está construído, aí a gente vai vendo sempre as possibilidades demais. Mas o que você sinaliza é que a gente precisa também, em algum momento, incorporar a discussão de gestão territorial. Porque a gestão territorial, ela não trabalha apenas com aqueles indicadores que incidem na vulnerabilidade, que coloca a família em situação de dificuldade, mas que também você vê o potencial do território. Então, eu acho que é isso. Se a gente começa a adotar a educação popular nos territórios de CRAS, a gente consegue fazer esse trabalho, tira o foco de que a vulnerabilidade é da família e traz para a condição que é externa a ela, que é a condição de moradia, a condição de trabalho, a condição disso. Então, é possível a gente, olhando para os indicadores e construindo outros caminhos. Eu acho que é muito legal isso que vocês estão trazendo, estou muito feliz com o que está vindo, assim, poxa, nós estamos bem alinhados, assim, tá bom, está uma sintonia muito boa, daqui a pouco a gente está batendo o tambor no mesmo tempo. E sobre o Procad, que é a única coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, está orçado mesmo ter Procad esse ano, tivemos um contingenciamento, disseram ia ser em abril, aí fizeram um contingenciamento. Aí ia ser em maio. Continuamos no contingenciamento. Estamos aí com a esperança para junho. 195 milhões para todo mundo, no mesmo modelo de 2023. Recebe Estado e recebe município. O que nós estamos também batalhando aí é porque como o governo está anunciando programas e esses programas acabam gerando pressão, a gente está tentando batalhar aí por um upgrade, quer dizer, liberar esse e mais um pouco. Se a gente conseguir, vocês serão os primeiros a saber, porque a gente vai ter que pagar imediatamente e a gente vai comunicar para vocês. Mas é isso, hoje por nós está tudo pronto, com tudo definido, com valores, só não pode receber aquilo que o programa disse. Quem teve execução zero, que não gastou nenhum tostão, e esse não recebe. Estados que não gastaram de jeito nenhum, e nem municípios. São poucos, mas tem. Tem estado que não executou absolutamente nada. Isso não quer dizer que estava parado. Estava gastando de outras fontes, mas não usou do Procad. Aí se não usou do Procad, tem que usar. Se o Procad fosse desnecessário, pois é. Por enquanto. Tá? E aí, acho que no Procad é isso, não sei se perdeu aí a dúvida. Sim, vai ser divulgada, a gente até já tem, porque a gente não quis antecipar de publicar, porque o município depois acha que vai receber. Mas na hora que o dinheiro for depositado, a gente libera a lista de todo mundo que está recebendo, para que todos tenham conhecimento. É isso, né?